Entre 1981 e 1986, a Uganda foi palco de uma das guerras civis mais violentas da África. Esse conflito não apenas moldou o futuro do país, mas também deixou marcas profundas em sua população. Para começar a descrever como foi o processo dessa guerra, temos que citar alguns personagens importantes que contribuíram para esse acontecimento se tornar o que ele se tornou. O primeiro e um dos mais importantes personagens é o político Apollo Milton Opeto Obet. Milton começou sua carreira política em 1955, onde fundou o partido político UNC. No ano seguinte, ele passou para o partido rival do seu e ingressou no partido UPC. Em 1961, Milton fez aliança com o rei do reino de Buganda e foi eleito primeiro-ministro. O acontecimento que começou a desencadear a má fama de Milton foi o negociamento do rei de Buganda com a Inglaterra por sua independência. Após esse acontecimento, ele foi acusado de contrabandear ouro junto com Idi Amin Dada. Após ser investigado pelo parlamento, ele e Amin suspenderam a Constituição e prenderam vários membros do parlamento e do governo. Em 1966, Milton ordenou um ataque militar ao palácio de Kabaka, com quem fazia aliança na época. Milton teve ajuda militar de Amin, que na época era um oficial do exército. Kabaka escapou para Londres e Milton se tornou presidente. Seu partido começou a decair e ele apenas focava em conseguir mais reconhecimento pela parte norte do país. Em 1969, as eleições foram canceladas e Milton se tornou um ditador. Esse governo não durou muito e foi derrubado por Amin por um golpe de estado em 1971. Amin é considerado um dos ditadores mais brutais e déspotas da história. Após assumir a presidência, ele deixou de ser um governante pró-ocidente que contava com a ajuda de Israel e Reino Unido para se tornar um líder aliado a Muammar Gaddafi e a Mobutu Sese Seko. Esses dois são o presidente da Líbia e o presidente do Zaire. Além disso, ele foi aliado da União Soviética e da Alemanha Oriental. Durante o mandato de Amin, o Reino Unido rompeu sua ligação diplomática com Uganda, e assim Amin colocou seu título oficial de conquistador do Império Britânico. À medida que seu governo começava a avançar até o final da década de 1970, começou uma perseguição muito maior a certos grupos étnicos e dissidentes políticos. Uganda ficou em uma posição política muito ruim devido ao apoio de Amin a terroristas e sequestradores que estavam sendo caçados na época. Além de todas essas coisas, Amin tentou dominar a região de Kagera, no norte da Tanzânia. Porém, o presidente tanzaniano Julius Nyerere mobilizou suas tropas e invadiu Uganda. Com a ajuda de rebeldes ugandenses, as tropas tanzanianas tiraram Amin do poder. Em 1979, com a ajuda de grupos da Tanzânia e uma força militar composta por soldados ugandenses, Milton sobe ao cargo de presidente e ganha nas eleições de 1980 com seu partido UPC. Depois de muitas fraudes na eleição e acusações da junta militar ter ajudado a estar nesse cargo, principalmente pelo chefe da junta armada que foi eleito vice-presidente, vários grupos, incluindo os liderados por Yoweri Museveni, começaram a lutar contra o governo. Assim, a Uganda iniciou sua guerra civil. Um marco nessa guerra foram as diversas facções envolvidas no conflito. O primeiro grupo são as forças do governo de Milton Obote, que representavam o lado da esquerda. O grupo militar de Milton era extremamente violento, que realizava atos de violência constantemente, principalmente vindo da parte do sul do país, que era a área onde Yoweri Museveni tinha bastante influência. Isso dividiu o país em região norte e sul, e fez o partido UPC ser considerado um partido do norte. Yoweri Museveni, inconformado com as eleições fraudulentas de 1980 que devolveram Milton Obote ao poder, decidiu agir. Com um pequeno grupo de combatentes, ele iniciou uma insurgência armada contra o governo, operando a partir do centro-sul do país, principalmente na região de Luero e no meio das florestas. Ele também ficou em aldeias isoladas e começou uma campanha de guerrilha contra o exército governamental, o Uganda National Liberation Army, ou UNLA. Museveni sabia que não tinha como enfrentar forças governamentais de frente, então ele adotou táticas de guerrilha, realizando ataques rápidos contra as bases do governo e desaparecendo antes que qualquer um pudesse perceber ou retaliar. A resposta de Obote foi brutal. Determinado a esmagar a insurgência, o UNLA iniciou uma série de operações militares na região, com soldados invadindo aldeias suspeitas de abrigar rebeldes. O governo não fazia distinção entre combatente e civil. Quem fosse suspeito de colaborar com o NRA, o grupo de Museveni, era capturado, torturado ou executado. A repressão se tornou um verdadeiro massacre, e a região de Luero ficou conhecida como o Triângulo da Morte, onde dezenas de milhares de pessoas foram mortas e enterradas em valas comuns. As aldeias eram incendiadas, plantações destruídas e milhares de ugandeses fugiam de suas casas, transformados em refugiados dentro do seu próprio país.
Apesar do poder militar do governo, o NRA crescia e Museveni organizava seus soldados em unidades altamente disciplinadas, que se misturavam com populações locais e dependiam do apoio da mesma comunidade para suprimentos e informações do inimigo ou da região mesmo. Ele também adotou uma abordagem política que convencia a comunidade que sua luta não era só contra o Obote, mas pelo futuro de Uganda. Com isso, a rebelião começou a ganhar força. O governo de Obote também enfrentava problemas internos. O exército, composto majoritariamente por soldados etnias Acholi e Lendu, começou a se fragmentar. Muitos generais discordavam da forma que a guerra estava sendo conduzida e a brutalidade contra os civis começou a desgastar o apoio popular do governo. A economia do país também estava em colapso, e Obote perdia cada vez mais a confiança da população e da comunidade internacional como um todo. Em junho de 1985, a situação se tornou insustentável. Aproveitando das divisões dentro do governo, o general Tito Okello, um militar de alto escalão da UNLA, deu um golpe de estado contra Obote. O presidente foi forçado a fugir para um exílio, enquanto Okello assumiu o controle do país. No entanto, essa mudança de liderança não trouxe estabilidade. Okello tentou negociar um acordo de paz com Museveni e a NRA, mas as conversas fracassaram. Museveni já estava em posição de poder e não tinha intenção de dividi-lo. Nos meses seguintes, o NRA intensificou sua ofensiva, avançando rapidamente em direção a Kampala. Enquanto isso, o exército de Okello, enfraquecido e desorganizado, lutava para manter o controle da capital. Em janeiro de 1986, após semanas de batalha, as tropas de Museveni entraram em Kampala e tomaram o poder. Okello fugiu para o exílio e Museveni foi declarado o novo líder de Uganda. A guerra, que havia começado como uma pequena insurgência, terminou com Museveni como presidente. No entanto, a violência não cessou imediatamente. Nos anos seguintes, novas insurgências aconteceram, especialmente no norte do país, onde grupos como o Exército da Resistência do Senhor, LRA, iniciaram suas próprias campanhas de terror. A Guerra Civil transformou completamente Uganda, destruindo vilarejos, matando centenas de milhares de pessoas e deixando cicatrizes que ainda são sentidas até hoje. E sim, alguns direitos humanos foram violados durante esse acontecimento, que foram os assassinatos e os massacres. A violência tornou-se uma ferramenta de terror, utilizada tanto por grupos rebeldes como o Exército de Resistência do Senhor, a LRA, quanto pela força governamentais. Os massacres civis eram de ocorrência frequente, muitas vezes caracterizados por uma brutalidade extrema, com o objetivo de intimidar e controlar a população. O LRA, em sua particular, destacou-se pela sua crueldade, realizando ataques a aldeias onde civis eram mortos, mutilados e torturados. Sequestro e escravidão. O LRA realizou sequestros em massa de crianças que foram forçadas a se tornarem soldados ou escravos sexuais. Essas crianças foram submetidas a uma lavagem cerebral, tortura e obrigadas a cometer atrocidades, perpetuando um ciclo de violência. Muitas meninas sequestradas foram forçadas a se casar com comandantes da LRA e sofreram abusos sexuais sistemáticos, tornando-se vítimas de uma forma de escravidão sexual. Tortura e mutilação. A tortura era uma prática comum, utilizada como forma de punição, intimidação e extração de informações. As mutilações, como o corte de membros, eram usadas como uma forma de terror psicológico, infligindo sofrimento físico e emocional nas vítimas. As vítimas eram frequentemente submetidas a torturas cruéis, como espancamentos, queimaduras e mutilações genitais, que deixavam marcas profundas e duradouras. Deslocamento forçado. Milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas devido à violência, vivendo em campos de refugiados superlotados e insalubres. As condições nos campos de refugiados eram precárias, com falta de alimentos, água potável, saneamento básico, resultando em altas taxas de mortalidade, especialmente entre as crianças. O deslocamento forçado destruturou comunidades inteiras, rompendo laços sociais e culturais. Recrutamento de crianças.
soldados. O LRA é notório por sequestrar crianças e forçá-las a lutar, cometendo atrocidades. As crianças foram submetidas a uma lavagem cerebral, tortura e obrigadas a matar, tornando-se vítimas e perpetradoras da violência. O recrutamento de crianças soldados privou uma geração de crianças de sua infância, expondo-as a traumas inimagináveis. Destruição de propriedades e infraestrutura. Casas, escolas, hospitais e outras infraestruturas foram destruídas, privando a população de serviços essenciais. A destruição da infraestrutura dificultou a recuperação das comunidades afetadas pela guerra, com muitas pessoas perdendo suas casas. Meios de subsistência e acesso a serviços básicos. A destruição da infraestrutura deixou um legado de pobreza e privação. Violações do direito à vida, à saúde e à educação. A guerra impediu o acesso de serviços básicos, como a saúde e a educação, resultando em altas taxas de mortalidade e analfabetismo. A falta de acesso a serviços de saúde resultou em surtos de doenças, como cólera e malária, enquanto a destruição de escolas privou muitas crianças da educação. A guerra comprometeu o futuro de uma geração de ugandenses. Impunidade. Muitos dos responsáveis pelas violações de direitos humanos não foram responsabilizados, perpetuando o ciclo de violência. A falta de justiça dificulta a reconciliação e a construção de uma paz duradoura, com muitas vítimas sentindo-se abandonadas e sem esperança de reparação. A impunidade mina a confiança nas instituições e pede a cura de feridas de guerra. Falta de acesso à justiça. As vítimas da guerra enfrentaram dificuldades para obter reparação e justiça, devido à falta de recursos e à corrupção. A falta de acesso à justiça impede a cura das feridas da guerra e a construção de uma sociedade mais justa, com muitas vítimas não conseguindo obter reparação pelos danos sofridos. A falta de acesso à justiça perpetua um ciclo de violência e injustiça. No fim, esse vídeo apresenta um convite para que nós conheçamos as vítimas, para que apoiemos os esforços de reconstrução e para que trabalhemos juntos para construir um mundo onde os direitos humanos sejam respeitados e a paz prevaleça. Que a história de Uganda nos faça observar com os outros olhos as guerras africanas. Obrigada.